Bom, hoje é aniversário da Edileuza e amanhã do pastor Rodrigo, né? Então a gente não pode perder a oportunidade de orar pela vida deles, amém? Por favor, pastor, Edileuza. Aleluia. Vamos ficar de pé de novo? Nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, invocamos, Senhor, o Teu nome sobre a vida dos nossos irmãos queridos, a quem nós abençoamos em Teu nome, ó Pai, para Te agradecer, oramos para Te agradecer pela mais um ano de vida que eles completam. Eu posso estar, Senhor Deus, adiante de suas vidas, abençoando toda a obra de suas mãos, dando prosperidade para eles, ó Pai, alegrando seus corações, como o Senhor tem feito até o dia de hoje, ó Pai, multiplicando as Tuas bênçãos sobre eles, e nós nos sentiremos abençoados através da vida deles, ó Pai. Então nós Te agradecemos e Te oramos em nome de Jesus. Amém? Parabéns. Pode sentar. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler 12, 13, 14 e 15. João 14, texto bastante conhecido, né? Semana passada também meditamos em João, estamos meditando aqui a respeito do amor, né? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Obrigado, Pai querido, pela Tua palavra. Nós nos deleitamos e nos alegramos nela. Como ela é linda, é maravilhosa, como ela edifica as nossas vidas. Como podemos ouvir claramente a Tua voz, embora às vezes nós nos embaracemos, mas o Senhor tem falado conosco, Pai. Então, obrigado por esse momento, obrigado pela igreja aqui presente, obrigado por aqueles que nos visitam, e abençoa todos nós com a Tua grande paz. Em nome de Jesus oramos. Nós estamos praticamente batendo numa tecla só, né? E essa tecla diz mais respeito ao que nós precisamos entender como a obra de Deus, como o trabalho de Deus para as nossas vidas como igreja, né? Para sermos cada dia mais bem-sucedidos, mais prósperos naquilo que nós fizemos para glorificar o nome do Senhor. Meu filho indicou um vídeo e eu estava vendo nesse vídeo o pastor Francis Chan, um chinês mais americano, nascido na América. E ele é uma pessoa que a gente já percebe que Deus está soprando fortemente nessa direção. Não é só no meu coração, eu até fico feliz por isso. A gente vê que é um movimento do Espírito Santo em muitas igrejas, muitos têm sido despertados por tudo aquilo que nós estamos falando aqui, né? Porque também as pessoas vão se cansando da mesmice, né? Mesmo aquelas pessoas mais acomodadas, elas acabam se cansando da mesmice.
O sofá, por mais confortável que seja, chega uma hora que você não aguenta ele mais. E você vai querer alguma coisa diferente, né? O corpo da gente pede isso, né? Meu corpo, por exemplo, olha só que ignorante, ele prefere dormir no chão duro do que no colchão macio. Não sei porquê, mas minhas costelas não gostam do colchão. Se dão melhor com o chão duro, né? Mas ele fala a respeito dessas atividades da igreja, né? E se reúne dominicalmente, sempre com os mesmos objetivos, né? Vai lá, e o culto, e a adoração e tal, mas totalmente alienado e totalmente distante daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Então não é que nós não saibamos, qualquer cristão minimamente médio que leu a Bíblia vai desconfiar que não pode ser só isso, né? Só ir lá no culto e ficar pensando, e às vezes as reuniões e os trabalhos e tal, mas fica naquela mesmice, né? É ridículo. Então ele até conta um exemplo que, como se fosse um time de futebol, né? E ele, lógico, ele conta o americano. E o time se reúne ali e fala assim: olha, nós vamos fazer essa estratégia. Você vai jogar a bola para lá, para cá, e nós vamos dar um touchdown, nós vamos marcar um gol, né? Mas se reúne e depois da reunião eles voltam para o banco e sentam lá e não entram em campo para jogar. Então a igreja tem feito muito disso, fica se reunindo, reunião, mas não entra em campo para jogar, ou seja, não entra em ação para fazer aquilo que deve fazer, né? É ridículo. Então não precisamos desse time de futebol, não precisamos desse time que não faz nada e que não pratica nada daquilo que é a vontade de Deus, né? E a gente deve saber e conhecer. Nesse texto que nós lemos, você vê, né? Às vezes essa palavra bate forte em você, igual um martelo da bigorna, né? Jesus disse assim, nesse texto aqui, olha só, a força desse texto aqui, né? O versículo 12, ele diz que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Amém? Vamos fazer um exercício juntos aqui? Vamos dizer juntos? Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Você tem feito? A gente fala: eu creio, Senhor. Ô Senhor, eu creio em Ti, eu te amo, Senhor. Mas e as obras? Você tem feito as obras que Jesus fez? Né? Talvez você fique meio pensativo e pense assim: não, peraí, esse negócio de ressuscitar morto é só com Jesus. É verdade, né? Mas Jesus fez muitas outras coisas, né? Jesus, ele foi amigo da família de Marta e Maria e Lázaro, que ele ressuscitou dos mortos. Jesus multiplicou os pães, ensinou os discípulos a repartir, ensinou todo mundo a repartir, né? Senta em grupo aqui, grupo ali e tal, e vão fazendo o quê? Vão repartindo. E ensinou a consolar as pessoas, ensinou a chorar junto com as pessoas, ensinou a curar o enfermo. A verdade, quando ele nos comissiona, ele diz assim: aquele que crê em mim, né? Esses sinais seguirão aqueles que creem em mim. Em meu nome vão expulsar demônios, vão curar os enfermos, vão purificar os leprosos. Não é verdade? Então isso tem muito a ver com o que nós estamos pensando, né? Aposto que até hoje você não pensou nessa palavra desse jeito. As obras que eu faço, você tem que fazer também,
nós temos que fazer as mesmas obras, né? Então isso tem, graças a Deus, tem falado muito ao coração de alguns e de parte da igreja, né? Tanto assim que trabalhos diferentes e experiências diferentes estão surgindo, né? Estão surgindo. Ontem à noite aqui o pastor Rodrigo apresentou um dos trabalhos que nós nos apaixonamos há muito tempo, que é o trabalho feito com crianças. E existe em Uganda, na África, um trabalho que chama Watoto, que quer dizer as crianças, que congrega hoje, né, 20 anos. Eu penso assim, eles começaram junto conosco. O Watoto começou junto conosco. E hoje eles têm um trabalho tremendo que alcança quase 3.000 crianças, ou por volta de 3.000 crianças. Órfãos de guerra. Um país acima de Uganda é o Sudão. O Sudão está em guerra há muitos anos, e tem provocado um dos maiores campos de refugiados do mundo. Milhares, para falar milhões de pessoas que estão fora do seu domicílio, refugiados ali em Uganda. E as crianças são evidentemente as que mais sofrem. Todos sofrem, mas as crianças são as que mais sofrem. Então, o Watoto existe para cumprir o evangelho do Senhor, né? A palavra de Tiago, lá em Tiago capítulo 5, versículo 17, diz: a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, entre eles, né? As viúvas, os desamparados. Essa é a verdadeira religião. E esse tem sido uma tônica, né, no nosso ministério. Deus nos levantou, nós não percebemos de início, mas Deus nos levantou especialmente para o trabalho com crianças, né? E nós temos feito isso dentro do pouco entendimento que a gente tinha e dentro dos poucos recursos que temos também, né? Eu não fico triste porque a Campo Novo não tenha 3.000 crianças, porque nós não temos os recursos que eles têm. Se eu tivera, eu ia fazer a mesma coisa. Os irmãos me conhecem, os irmãos sabem que esse lugar aqui foi comprado por mim e construído por mim, né? Evidentemente com a ajuda de alguns irmãos, mas fui eu que banquei, paguei e comprei, né? Esse lugar. Então já foi uma entrega que eu dei daquilo que eu tinha. Aquilo que eu tinha, irmãos, eu pus aqui. Aliás, eu não tinha tudo, ainda tive que financiar um pouco para pagar o que faltou, né? Alguns até ficam preocupados, o pastor já está velhinho e quando ele morrer e tal. Até a gente pensou muito sobre isso. Eu também penso sobre isso. Eu sei que eu vou. A hora que chamar minha senha, eu tenho que me apresentar lá, né? Mas eu quero tranquilizar a igreja, porque graças a Deus, Deus nos abençoou com a vida do pastor Rodrigo e da minha filha Raquel, que tem sido meus discípulos e que tem dado continuidade a esse trabalho. E o melhor, que é o que mais me preocupava, eles adotaram esse projeto, né? E eles são meus herdeiros também, né? Eu tenho 4 filhos, eles têm um quarto disso aqui, é deles. E eu pensava a respeito disso, decidi não vender nada e vou deixar para os meus 4 filhos. Evidentemente, o pastor Rodrigo e a Raquel vão ter que pagar a parte dos irmãos, né? Mas graças a Deus que eles também têm recursos para isso, e eles vão poder pagar. Então, fiquem tranquilos, porque isso aqui vai rodar outra geração. Vocês vão ver muita gente passar aqui. Os filhos deles certamente vão ser instruídos para fazer a mesma coisa.
enquanto Deus nos permitir e Jesus não voltar, pode ficar tranquilo, que, né, nós abrimos mão de todo o nosso coração, nós fazemos isso com alegria, né, sabendo que estamos dentro do plano de Deus para as nossas vidas, né? E temos também um outro patrimônio que Deus também nos ajudou a adquirir, que é o patrimônio lá no portal. Então, nós decidimos, né, isso confabulando em família, porque a família é a liderança do trabalho, nós decidimos realmente dar um passo a mais em relação a isso. Transformar o Portal do Sol numa casa de abrigo para crianças, ou num orfanato, como queira. Então nós estamos, né, até partindo para a parte legal, vamos fazer uma mudança no nosso estatuto, já convocaremos em 30 dias a liderança da igreja, que faz parte lá da associação, e nós vamos formalizar isso, mudando o propósito da associação. O propósito vai ser aquele que o ECA diz, né? Nos termos do ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de atendimento à criança e ao adolescente, né? Então Deus também nos deu um prédio, nós temos uma casa para as crianças já, né? Já tem até uma moradora lá, falei com o pessoal ontem, né? Já tem o Davi, que é o primeiro que inaugurou lá a casa, né? E isso tem sido a nossa diretriz. E nós vamos fazer mais coisas. Nós vamos transformar essa igreja, trabalhar nessa igreja para ser uma igreja missionária, né? Uma das coisas atinentes a isso é que as crianças que nós desejamos alcançar, elas falam inglês lá. Eles falam a língua tribal e falam inglês. Então ontem até a Vanessa pediu para mim se eu não podia dar um curso de inglês. Nós temos um curso de inglês, e a partir do dia 9 de julho, que é domingo, não é feriado, nós vamos começar na escola dominical aqui. Todo domingo às 10 horas nós vamos ter aula de inglês aqui, para quem quiser já se preparar para a obra, né? Nós temos que ter em mente o seguinte: se nós queremos fazer algo, nós temos que nos preparar fisicamente, preparar financeiramente, preparar intelectualmente, para que a gente possa trabalhar. Se trouxermos os africanos aqui, eles falam inglês, e aí, como é que fica? Então, quem quiser já pode agendar aí, ó, dia 9 de julho, curso de inglês aqui na Escola de Missões, tá? E vai começar nesse dia. Então, nós vamos no culto também introduzir alguns cânticos em inglês. Isso vai fazer a igreja se ambientar com a língua, né? Então sempre vai ter um cântico pequenininho em inglês, algumas frases aí importantes para a igreja ir aprendendo, né? E existem outras coisas que nós vamos compartilhar, que existem muitos vídeos que são que tem intérpretes. Então, uma coisa que ajuda muito é você ouvir as pessoas e você falar. E como vai ser um grupo, nós vamos conversar em inglês, nós vamos tratar tudo em inglês, isso visando desenvolver esse lado que é muito importante para a nossa tarefa. Vai abençoar aqueles que fizerem, porque hoje quem tem inglês no seu currículo já dá uns 300 pulos para frente dos outros aí, né? Ajuda muito em todas as coisas, inclusive nisso, né? Você vai abrir um campo para você poder também ser abençoado nessa área aí, né? Então são coisas que nós vamos começar e praticar. E outra coisa que nós queremos, eu, por exemplo, já farei agora. Existe uma forma de contribuir financeiramente para esse projeto lá na África, que é fazendo uma doação, né,
de 38 dólares. Por que eles falam 38 dólares? Porque você sabe que o dólar varia, né? Sobe, desce, mais sobe que desce. Então, para manter uma criança lá no projeto, eles fizeram isso aí. 38 dólares eles conseguem. Eu sei que é pouco, mas na África vale mais. O dinheiro lá vale mais. Então, é possível ajudar. Então, você pode adotar uma criança, né? Por esse valor, né? Não é para você tirar da sua contribuição da igreja, porque a igreja tem o salário do pastor, tem as suas despesas para manter também o seu projeto. Mas se você pode, eu sei que muitos aqui podem, né? Eu vou tirar do meu salário, a partir desse mês mesmo, ainda não terminou o mês, vamos adotar uma criança para podermos ajudar no sustento dela. Isso faz o quê? Faz o que agora, imediatamente, nós já estejamos com o pé na obra, já estejamos fazendo, né, praticando esse trabalho. Amém? E é muito diferente do que a gente ouve aí, né? É uma coisa bem prática. Você precisa entender isso se você quiser se enquadrar dentro do plano de Deus e da obra de Deus, né? Você precisa entender isso. Jesus disse muito claramente aqui, né? Aquele que crê em mim fará também as obras, ou as mesmas obras que eu faço, e diz ele que outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, aí entra aquela questão que nós colocamos aqui. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Nós entramos naquele texto, né, de João 21, lá por volta do versículo 15, 16, 17, quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? E eu disse que essa pergunta não era só para Pedro, né? Evidentemente que ali Jesus estava trabalhando na restauração de Pedro, que havia negado 3 vezes. Então Jesus estava dando uma outra oportunidade para ele, e estava levantando a moral dele ali, o ânimo dele, a sua autoestima, né? Mostrando a ele que havia uma oportunidade dele demonstrar que ele amava Jesus, né? No seu fracasso de testemunho, ele achava que o testemunho dele seria diferente lá, né? Na última noite dos discípulos lá na ceia, ele falou: se todos te abandonarem, eu não te abandono, eu estou contigo e tal. Jesus disse: você, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você já me negou. E foi o que aconteceu. Então, é uma palavra também para aqueles que tropeçam, para aqueles que deixam de fazer a obra de Deus, que fracassam. Deus te dá uma outra oportunidade. Qual é a oportunidade? É de você mostrar que o ama de verdade, que você o ama de fato, não é? E ele fala isso: olha, você poder dizer que ama o Senhor, você precisa demonstrar isso, né? Então, como Pedro tinha que demonstrar? Jesus dizia: apacenta as minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho, né? E o rebanho de Jesus são aqueles que são necessitados, aqueles que são carentes, né? E que correm um risco terrível. Às vezes a gente fica olhando só para o umbigo da gente e pensando que só a gente precisa, né? E não olha para aqueles que precisam muito mais do que a gente.
Então, quando nós voltamos os nossos olhos para a África, nós estamos pensando em salvar aquelas vidas, salvar mesmo, livrá-las da morte, né? Se você tem muitos vídeos aí na internet, você pode ver os testemunhos das crianças. Não é questão de simplesmente dar um amparo paliativo para as crianças, mas é de salvar a vida delas, né? Nós temos muitas crianças carentes e nós cuidamos de muitas delas, mas nós percebemos que essas crianças vêm com celular, às vezes de mais novo que o meu, mais moderno que o meu, crianças que têm uma programação, né? Às vezes você fala assim, por que você não veio semana passada? Eu fui no sítio com fulano, na piscina, no clube, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, muitas das crianças que a gente trabalha têm carências, moram em um lugar difícil, lugar pobre, lugar sem recursos, um ambiente difícil, né? Fronhados aí no tráfico da droga e etc. Mas elas não estão correndo o risco de morrer. Quantas crianças você viu morrer nos últimos 20 anos aqui? Nenhuma. Agora, se você olhar para lá, você vai ver o tanto de crianças que morreram, perderam sua vida, de fato, porque não tinham quem as ajudasse, quem socorresse, quem amparasse, né? Então, eu estou até falando isso porque eu já tive até caso de irmã ligar para mim, ô pastor, você não está vendo que fulano está precisando? Eu falei, pode ser que ele esteja precisando, mas esse cara tem carro? Essa pessoa que ela falava, essa pessoa tem carro, essa pessoa mora em casa própria. Então, a gente tem que ir uma maneira de, entendeu? De avaliar a necessidade da pessoa. Se ele está precisando, vende o carro. Primeira coisa. O que você acha mais preferível? Comer ou andar de carro? Eu prefiro comer. Depois da barriguinha cheia, eu vou atrás de comprar outro carro. Mas se o camarada tem carro, mora na casa própria, tem até família que possa ajudar, a igreja tem que ajudar? Não. A igreja tem que ajudar realmente quem precisa, né? Quem não tem recursos. Estou falando isso porque tem gente que pensa isso, viu gente? Me perdoe, mas é verdade. Pessoas que pensam assim, né? Olhe para o seu umbigo, olhe para a sua necessidade. Comprou coisa que não devia, casa cheia de videogame, televisão, ou diversos aparelhos. Uma televisão só não dá, não, junta a família toda lá para assistir a novela. É isso que acontece. É isso que acontece. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, enxergar a realidade e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Pastor Francis Chan, ele fala uma coisa que eu gostei, assim, para a gente entender, né? Questão do amor. Ele disse: um dia minha esposa chegou para mim e falou assim para mim: eu faço alguma coisa que não te agrada? Por que da pergunta? Porque ela queria ser uma bênção na vida do seu esposo. Ele falou assim: umas 2, 3 coisas. Aí depois ele perguntou para ela: e você, eu faço alguma coisa que não te agrada? Ela apresentou uma lista. Então, quando nós queremos agradar alguém, e quando nós queremos abençoar a vida de alguém, é uma coisa que a gente pergunta: eu estou fazendo aquilo que te agrada? Eu estou fazendo aquilo que te agrada? Davi, lá no Salmo 139, no último versículo, ele diz assim: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho correto. Então ele está falando: Senhor,
que eu faço que não te agrada? Eu faço alguma coisa que não te agrada, Senhor? Então, Senhor, muda isso no meu coração, para que eu possa andar de maneira que agrade o Senhor. Não é verdade, irmãos? Então, essa é a diferença. Então, se me amais, disse Jesus aqui no versículo 15, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quais mandamentos que temos do Senhor? Infelizmente tem igrejas, denominações, como a igreja adventista, por exemplo, que acha que é para guardar os 10 mandamentos. Eles até discutem com você da palavra. Eles falam, está escrito lá, guardar os meus mandamentos. Mas eles não interpretam esses mandamentos, né? O que seriam esses mandamentos? O que seria esses mandamentos? O que seria, por exemplo, quando Jesus disse na volta, ele disse assim, ó, eu vou separar as ovelhas dos cabritos. Você sabe que cabrito é um bichinho meio chato. A ovelha não, a ovelha é mais calminha, mais boazinha. Então as ovelhas para a direita, cabrito para a esquerda. Eu vou dizer para as ovelhas, vinde, benditos de meu Pai, entrai e recebei por herança aquele reino que está prometido desde a fundação do mundo. Olha, desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e você obedeceu o mandamento. Eu tive sede, você estava obedecendo o meu mandamento. Eu estava nu, eu estava preso e fosse me visitar. Percebam? E não é difícil você entender os mandamentos do Senhor, né? E ele vai dizer para o bando da esquerda, os cabritos, não são vocês, viu? É os lá da eternidade. Apartai-vos de mim, malditos. Olha só que palavra pesada. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, fui preso e você não me visitou. Então a religiosidade lança as pessoas para o caminho do engano. Ah, eu guardo os mandamentos do Senhor. Guarda os mandamentos do Senhor. Lembra daquele jovem rico que encontrou Jesus? Ele falou, Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Sabe os mandamentos? Faz? Ah, mas isso aí eu sei. Então, vende tudo que você tem e me segue. Legal? Beleza? O jovem caiu o bico assim, né? Apareceu o bicão assim. Ele era rico e ficou triste. Se ficou triste significa que ele não topou. Mas seguidamente a esse tinha outro rico. O outro rico era o Zaqueu, rico também. E o Zaqueu estava lá quase plantando melancia lá na frente de Jesus para aparecer, para que Jesus o visse. Jesus, Zaqueu, eu vou na sua casa. E o Zaqueu falou, oh, que bênção. E recebeu ele gostoso, e tratou ele bem, e ouviu Jesus ali com aquela alegria. E então, depois que ele ouviu Jesus, ele falou para Jesus, eu resolvo dar a metade, não deu tudo, mas pelo menos a metade. Resolvo. E Jesus não falou para ele, vende o que você tem. Veja só, ele sozinho disse, resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu tiver roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Quem que guardou os mandamentos aí? Quem que você acha que guardou os mandamentos do Senhor? O moço religioso que falava assim, não, eu guardo todos os mandamentos,
Estou ponta firme, tranquilo. Em nome de Jesus, você vai para casa hoje. E lá no seu sono vai aparecer uma frase assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Irmãos, eu não sou rico, nunca fui rico, mas o que eu tinha, eu dei para o Senhor. Eu vou morrer sem nada no meu nome. O poçante, quem quiser se habilitar. Lá em casa tem um poçante e tem um pocinho. Vamos ficar de pé?